não preciso apresentar mais. A questão principal aqui que nós temos hoje é o debate sobre o problema da diferença de interpretação jurídica do TST e do STF em relação ao trabalho de profissionais liberais, que muitas empresas contratam de forma como PJ, pessoas jurídicas. Alguns consideram que é terceirização ou não, fica sempre. Mas muitas vezes o trabalho é interno na própria empresa, não é? As relações de trabalho. Você já explicou, Renan, que a gente tem uma ferramenta que vai reduzir a palestra. No dia 14 de abril, portanto, menos de um mês, por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, todos os processos que discutem ônus da prova, competência e, sobretudo, a legalidade da contratação de prestadores via PJ, o que a gente tem chamado de pejotização, todos os processos que envolvem pejotização no Brasil foram suspensos para que o Supremo possa fixar uma jurisprudência, um entendimento sobre o tema e que, a partir daí, esse entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais trabalhistas e até não trabalhistas. Em alguns temas, vejam, não em qualquer processo, mas em alguns temas que tenham uma relevância especial, que tenham aquilo que a gente chama de repercussão geral. Quando o Supremo Tribunal Federal, através de seus ministros, se depara com uma situação dessa e avalia que decisões diferentes que possam estar acontecendo nos tribunais pelo Brasil todo, que é um país de extensão continental, possam tirar aquilo que a gente preza mais, que é a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas. Então, é importante entender que isso não acontece com todo e qualquer processo, só acontece com processos que tenham muita relevância. Segundo o Conselho Nacional de Justiça apurou, no ano de 2024, do total de reclamações constitucionais que chegaram ao Supremo, do total de medidas de reclamação constitucional que chegaram ao Supremo, mais de 50%, portanto, mais da metade, se referiam a processos que discutiam o vínculo de emprego. Mas, ao longo dos últimos anos, o Supremo tem reforçado uma visão de que, diferente do que a Justiça do Trabalho vinha entendendo ao longo dos anos, de que as relações de trabalho num país como o Brasil, numa democracia, elas não são exclusivamente relações de emprego. E quando eu me refiro a relações de emprego, eu estou falando daquela relação CLT, carteira assinada, né? Com aqueles direitos que a gente está habituado a ouvir, como 13º, férias, fundo de garantia. Então, o que o Supremo entende é o seguinte: existem outros peixes no mar, existem outras cores nesse arco-íris, né? Nesse leque de opções, como, por exemplo, não só o contrato PJ, mas o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o microempreendedor individual, né? As terceirizações, a mão de obra temporária, enfim, um sem número de formas que a lei admite e que a Constituição confirma e garante que vão além da mera relação de emprego, né? E que a Justiça do Trabalho vinha apresentando uma visão reducionista que tentava encaixar tudo isso dentro daquele formato padrão da relação de emprego. Recentemente, a gente viu isso acontecendo até com situações mais contemporâneas, como, por exemplo, o trabalho em plataformas tecnológicas, né, que a gente vê hoje os motoristas de aplicativo, esses serviços de entrega, né, e para tudo isso a Justiça do Trabalho, não todos os juízes, é bem verdade, mas muitos deles vinham reconhecendo o vínculo de emprego em toda e qualquer situação, gerando uma situação de insegurança jurídica. Tem um aspecto técnico dentro dessa controvérsia toda que é importante ressaltar, e eu vou tentar explicar isso mesmo para aqueles que não são advogados que estão aqui, que é a problemática do ônus da prova. Você vai para um processo em que uma pessoa, né, o autor do processo, eventualmente, vamos pensar numa situação de um PJ, que ele vai contra uma empresa contratante na Justiça do Trabalho, tentando
reconhecer ali um vínculo de emprego, ele vai alegar que exercia suas funções de maneira subordinada, cumprindo o horário, dentro daqueles requisitos que a CLT traz. E muitas vezes a empresa, na sua defesa, vai apresentar um contrato de pessoa jurídica, um contrato PJ, dizendo: não, olha aqui, ele emitia nota fiscal para mim, ele trabalhava com autonomia, ele não executava suas atividades como se fosse um empregado. E aí vai se dar essa controvérsia, esse debate, né? O que a Justiça do Trabalho vinha entendendo é o seguinte: sempre que havia essas alegações, a Justiça dizia o seguinte, que a responsabilidade, ou melhor dizendo, o ônus de provar que não era emprego era da empresa, o que colocava a empresa numa situação muito mais difícil de fazer a sua defesa. De fato, é a empresa que tem que provar que aquele sujeito não era seu empregado, ou é a pessoa que comparece ao judiciário que precisa trazer os elementos de prova para mostrar que sim, era subordinado, né? Então, essa é uma controvérsia que, segundo a jurisprudência clássica trabalhista, 5 anos para trás, 10 anos para trás, sempre acabava resultando numa responsabilidade, no ônus da empresa tomadora de serviço provar, e aí a gente sabe, é muito mais difícil fazer prova de um fato negativo. Provar que era empregado era o próprio requerente, o próprio reclamante, que apresenta o processo. Então, essa é uma controvérsia que vai ser decidida pelo Supremo também, com relação ao julgamento desse tema de repercussão geral, que é objeto dessa decisão do dia 14 de abril. Se constatou que a Justiça do Trabalho tinha fixado o entendimento de presumir a relação de emprego sem prova e que isso vinha gerando insegurança jurídica, que por conta dessa insegurança jurídica, muitas reclamações constitucionais foram ao Supremo Tribunal, assoberbando o Supremo Tribunal Federal, e, como consequência dessa constatação de um aumento expressivo do volume de demandas no Supremo, o Gilmar Mendes puxa aí, a gente pode chamar um freio de arrumação, para que se fixe um entendimento único e, a partir daí, a Justiça do Trabalho tenha que seguir tudo isso. Além dessa questão do ônus da prova e da legalidade da contratação, que é a própria competência para apreciar situações como essa. Nós sempre fomos habituados, desde 1988, a entender, conforme a Constituição Federal, que a Justiça do Trabalho é aquela responsável, ou melhor, competente, para apreciar controvérsias relativas ao trabalho. Então, tudo que diz respeito ao trabalho, a gente entende que a competência da Justiça do Trabalho. Caso exista um contrato PJ e, portanto, um contrato civil, seria o caso de mandar esse processo primeiro para a Justiça Comum, para a Justiça Estadual, para ali avaliar se houve ou fraude ou algum vício nesse contrato, para só depois que a Justiça do Estado diga se o contrato é válido ou não, aí sim a Justiça do Trabalho poder entrar nas questões relativas ao vínculo de emprego, à subordinação, à pessoalidade, etc, etc. Então, essa também é uma controvérsia que o Supremo vai decidir, e a partir dessa decisão, caso se entenda que não é a Justiça do Trabalho que vai analisar o contrato PJ, mas sim a Justiça Comum, isso vai ter um fluxo de processos que vai sair da Justiça do Trabalho e vai passar a ser apreciado pela Justiça Comum, pela Justiça Estadual. É possível que entidades da sociedade civil queiram se manifestar, é possível até pelo rito que o Supremo Tribunal permita audiências, permita manifestações, amicus curiae, sustentações. Isso tudo pode demorar um pouco e atrasar um pouco o julgamento desse recurso extraordinário piloto, que é o recurso no qual se fixou o tema da repercussão geral. Essa decisão vem na esteira de um entendimento, acompanhando o entendimento de que todas as formas de contratação de trabalho são, a princípio, lícitas, a não ser que se prove a fraude, e que a relação de emprego não pode ser simplesmente presumida. Como eu falei também já para vocês, a sistemática da repercussão geral no Supremo tem por objetivo garantir maior segurança jurídica. Não é todo processo que o Supremo vai poder
suspender, mas apenas quando identificar uma relevância tamanha que vá além daquele caso concreto e que resulte numa repercussão geral, ou seja, numa potencial consequência para o Brasil como um todo. Nesses casos, a legislação permite que se decida pela suspensão momentânea e o dispositivo, o artigo de lei que dá essa possibilidade é o artigo 1035 do parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que está aí transcrito, que permite que seja suspenso o processamento e a tramitação dos processos, uma vez que tenha sido reconhecida a repercussão geral, que é o caso que nós estamos falando. Esse tema recebe uma numeração, é o 1389, que diz o seguinte: discute-se a competência e ônus da prova nos processos que tratam da existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviço. E também a licitude ou a legalidade da contratação de PJ ou trabalhador autônomo, né? Então, como eu comentei também, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2024, foram 460 mil ações em que se debateu o reconhecimento ou não de relação de emprego em contratos distintos. A competência ou não da Justiça do Trabalho é o primeiro ponto, e aí esse eu dei maior destaque, porque a partir daí a gente pode ter um impacto de transferir aquele número total de 460 mil processos para a Justiça Comum, eventualmente, né? O segundo ponto é a legalidade da contratação de PJ para prestação de serviço. É provável que o Supremo confirme a legalidade da contratação PJ. Ou seja, quando um PJ, um autônomo, qualquer espécie de trabalhador vai à Justiça do Trabalho e diz: eu era empregado e havia fraude, quem é que tem que comprovar essa fraude? Ele diz o seguinte: conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do STF pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando na prática em instância revisora de decisões trabalhistas. Essa situação não apenas sobrecarrega o STF, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. Talvez o mais relevante é a questão da modificação na competência da Justiça do Trabalho, que, como eu falei, pode resultar no fato de que todos os processos que discutem pejotização, por exemplo, venham a ser julgados primeiro pela Justiça Comum, provocando uma alteração muito relevante na dinâmica que a gente está habituado. Fora disso, essa decisão do Supremo tem um potencial de garantir maior flexibilidade no mercado de trabalho. Mais posições poderão ser contratadas como prestação de serviço, como autônomo. E isso vai gerar uma maior flexibilidade. Ter vantagens e, eventualmente, desvantagens para essa flexibilidade. Outra provável consequência é uma redução na litigiosidade trabalhista. Se exatamente esse é o diagnóstico do Gilmar Mendes, né? Esse é o diagnóstico do Supremo, que há um volume de ações assoberbando o STF, uma vez que se fixe o entendimento, provavelmente vai haver uma redução de litigiosidade. Uma vez que o nosso sistema ele é muito centrado na relação de emprego, é claro que autônomos também recolhem, existem uma série de outros recolhimentos, mas se a gente vê uma redução das vagas CLT e um aumento das vagas PJs, a arrecadação da Previdência Social diminui. E isso potencialmente gera impacto. Esse penúltimo aspecto é um aspecto mais técnico, que vai interessar mais para os que são advogados. Quando o Supremo modifica o paradigma da repercussão geral sobre essa questão de pejotização, que antes era a DPF 324 e agora passa a ser esse novo tema, 389, ele dificulta a chegada de reclamações constitucionais ao Supremo. Porque se você tem um precedente qualificado, que a gente chama, que é dado numa ação de controle de constitucionalidade originária, como é o caso dessa DPF, qualquer decisão, a rigor, de primeira instância ou de segunda instância, pode gerar uma reclamação direta ao Supremo. É uma questão mais técnica que interessa mais a advogados que atuam no contencioso. Eu vi casos em que o juiz ficou quieto e aí, a meu pedido, estou me referindo a um caso concreto meu,
Eu fiz um requerimento e aí, a partir disso, o juiz suspendeu, acolheu o meu requerimento. E, a meu juízo, o entendimento é que todos que debatem a questão de fraude na contratação de prestação de serviço e de PJ devem ser suspensos, independente da natureza e do estágio, ou da fase processual. E aí, inicialmente, o juiz, um juiz deferiu a requerimento da parte reclamada, e na outra ele disse que não. Que imagina que o Supremo venha fixar que a competência não é da Justiça do Trabalho, porque o artigo 114, para mim, é bem claro que a competência é trabalhista, mas, deixando de lado a minha opinião, o que a gente tem que mostrar para o juiz da instrução é o seguinte: não adianta ele sair adiantando atos que podem ser nulos lá na frente, por um vício de competência material. Eu tenho reclamações constitucionais no próprio Supremo que foram suspensas, inclusive pelo próprio Gilmar Mendes, que é o relator. E se o juiz do trabalho for recalcitrante, eu penso que o caminho é esse. Eu tento primeiro a ouvidoria, e se a ouvidoria não for eficiente, a gente tenta um pedido de providências na corregedoria para tentar trazer o juiz para os eixos. Então, a orientação que a gente deve passar assim, para as empresas, né? Tem processos nesse tema, né? Nessa discussão, é que peticione no processo, independente da fase, e peça a suspensão. Existe alguma interseção nessa questão do profissional liberal com aquele conceito de hipossuficiência, não hipossuficiência ou supersuficiência, que seria típico dos profissionais liberais, que têm formação, têm faculdade, têm uma formação clara, precisam menos da proteção da justiça do trabalho? Ele é alguém que tem a carteira assinada, porém, como tem um nível superior, né, de faculdade, e ganhando uma remuneração que seja acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, portanto, com um patamar remuneratório alto, ele teria a característica de ser hipersuficiente e, portanto, não seria um empregado vulnerável. Eu gosto muito, em sala de aula, eu equiparo muito o hipersuficiente a um sindicato. Porque o empregado vulnerável, ele depende do sindicato para fazer a representatividade dele através de normas coletivas. O que se tem visto na prática, diferente disso, é que muitas situações em que se discute relação de emprego, o judiciário tem confirmado a natureza PJ, confirmado a legalidade do contrato PJ, e entendendo que o prestador tem um patamar remuneratório alto e que seria, portanto, hipersuficiente, validando o contrato PJ. Apesar de não ser, na minha visão, a melhor técnica dentro do que a CLT trouxe na reforma trabalhista, respondendo à tua pergunta, sim, o hipersuficiente ele tem sido ela tem sido uma tese aplicada em processos que discutem PJ, e isso tem sido usado para validar contratos PJ. Como é que você vê essa? Tem muitos juízes da Justiça do Trabalho que já vinham, nos casos concretos, quando reconheciam o vínculo de emprego, oficiando a Receita para avaliar o imposto devido. Porque aí dizia o seguinte: se ele se beneficiou desse tempo todo de pagar menos impostos no formato PJ, agora que o vínculo é reconhecido, ele não pode ganhar e ter o melhor dos dois mundos. E eu concordo que, do mesmo jeito que pode-se ver vantagens no contrato CLT, como férias e 13º, o contrato PJ também tem as suas vantagens, e a principal delas é a maior disponibilidade de recurso na mão. Se eu tenho uma empresa que tem um orçamento para uma vaga de 10 mil, e eu vou assinar a carteira com um orçamento total de 10 mil, o salário dessa pessoa tem que ser 6 mil, a depender do regime tributário. Porque são 13,3 salários, se você considerar 13º e o terço de férias ao ano, né? Além de que você tem incidências que a empresa precisa recolher e que vão se agregando a esse custo, né? Então, diferentemente, se eu faço esse contrato na forma PJ, eu posso muito bem contratar pelos próprios 10 mil e usar todo o meu orçamento pagando uma nota fiscal desse prestador. Então, sim, é alguém que vai ter um salário maior, uma remuneração, melhor dizendo, mas eu fico ao longo de anos e anos recebendo como PJ um patamar remuneratório alto. No final, eu vou pedir que se reconheça um vínculo e o pior, o vínculo vai ser reconhecido com o salário no valor da nota fiscal. Lembrar que nas empresas do Simples,
Se aquele serviço é prestado por um profissional liberal ou contratado, o recolhimento de INSS no Simples vai ser o mesmo. Então, a empresa não teve uma vantagem assim, específica, né, em relação a ter contratado um profissional liberal, né, um técnico. Doutor Isso. Pedro, eu trabalho com recrutamento e seleção. Incrivelmente, as demandas de PJ aumentaram. Raramente você vê CLT. E aí, antes da gente fechar com o cliente, a gente pergunta qual é a demanda, se é PJ ou CLT. E a grande maioria ou pode ser das duas modalidades ou PJ. Diz para a gente quais critérios precisam ser seguidos para evitar essa pejotização ilícita desses colaboradores que as empresas contratam. O que você, como advogado, falaria para a gente aqui, até como uma forma de eu poder orientar os meus clientes? Primeiro, o que a gente está testemunhando hoje é uma mudança de entendimento que amplia a possibilidade de pejotização. Então, aquilo que no passado não se podia contratar como PJ, hoje se pode. Contratações PJ na atividade fim. Eu tenho uma empresa da construção civil e estou contratando engenheiro, estou contratando encarregado como MEI, engenheiro como PJ. Hoje em dia, a lei permite pejotização na atividade fim. Um engenheiro PJ, um médico PJ no hospital, né? Um advogado PJ, tudo isso, as profissões chamadas liberais, as consultorias, os patamares salariais altos, daí a pertinência da pergunta do nosso presidente Renan, né? Então, esses hoje você tem muito mais conforto para contratação. Você tem profissões regulamentadas que não se amoldam a essa dinâmica, né? Aí você tem, por exemplo, aqueles que trabalham em turnos ininterruptos dentro de indústria. Você tem, por exemplo, as profissões regulamentadas, como aeronauta, um comandante de avião, um garçom dentro de um restaurante, eventualmente, a depender do caso, um professor, é uma situação dúbia, pode ser eventualmente um PJ, um professor de pós-graduação que trabalhe com um módulo. Então, eu entendo que assim, profissões regulamentadas, você deve ainda observar CLT. Não só o jornalista que trabalha para produção de conteúdo editorial, mas a produção de conteúdo dentro das empresas, ela pode ser pejotizada. Aquela empresa que não tem um contrato formal, prestação de serviço com o PJ, mas ele emite nota fiscal todo mês. É o seguinte, eu recomendo fortemente, eu recomendo enfaticamente que todos que tenham PJ tenham um contrato escrito. Porque isso, além de dar mais substância para essa relação, tem muitas decisões que eu tenho visto em que a simples existência do contrato escrito, na forma desse tema 389, já tem resultado em decisões que determinam a competência da justiça comum. Eu considero que para as empresas contratantes é importante ter um contrato escrito. Agora, a lei de introdução ao direito brasileiro, o Código Civil, reconhece um contrato verbal, o contrato tácito. Então, não é que seja vedado, mas eu prefiro recomendar que se faça um contrato escrito. E, assim, só para corroborar, a gente teve uma situação há pouco tempo que foi uma ação de espólio, né, de um representante, familiar de um representante, tentando descaracterizar a contratação por representante para CLT. Perdão, representante comercial, né? Representa a tua empresa vendendo, tendo comissões, certamente, a alguns clientes no Brasil. Eu fiz uma pergunta para você, para esclarecer melhor o representante comercial. E uma das coisas que a gente pediu até no processo foi que, no início, eles entraram pela vara trabalhista, mas a gente conseguiu que o processo não fosse adiante na vara trabalhista, e aí eles tiveram que entrar pela civil, né? Quer dizer, se de toda forma fosse convertido para um contrato CLT, que então ele deveria fazer a composição ali de tudo que recebeu como representante. Mas é isso, assim, entra com um pedido para caracterizar como um contrato seletista, né? Mas também quer ter todas as vantagens do contrato. Nesses casos de representante comercial,
ainda tem um detalhe que, como é um contrato típico e tem uma legislação específica, esse contrato tem alguns requisitos. Então, quem tem contrato de representante comercial, eu recomendo que estude a lei, converse com advogados, né, da empresa, para poder fazer o contrato adequadamente àquilo que a lei prevê. Porque se tiver um contrato escrito na forma da lei de representante comercial, isso vai facilitar muito a defesa num processo em que tenha alegação de vínculo. Mas aí, com isso, a jurisprudência dá à empresa a responsabilidade de demonstrar que aquele reclamante teria condições de arcar com a sucumbência. E o outro problema que acabou de falar, você acabou de falar, realmente a descaracterização da reforma trabalhista com relação à sucumbência. Eu, se advogasse para a empresa, tentaria pegar um pouco carona nessa decisão do Gilmar Mendes para também suspender os casos dele. Considero meio primária, mas eu acho que ela é interessante nessas questões de o que você indicaria para as empresas para lidar com a questão da subordinação, habitualidade, exclusividade, que acaba acontecendo, por exemplo, um colaborador que é PJ é obrigado a cumprir um horário, é obrigado a utilizar um uniforme, tem que estar disponível no WhatsApp. O que você falaria para essas empresas, para o RH dessas empresas e até para os gestores mesmo, que têm essa visão ainda focada no PJ sendo CLT? Quer dizer, a empresa ela tem que ter uma consultoria jurídica que vai na empresa conversar e de uma forma periódica até com o gestor, não só para essas questões de vínculo, que é orientar o gestor quais são os limites, o que ele pode, o que ele não pode fazer, trazer casos práticos, casos concretos. Então, esse tipo de capacitação e essa reciclagem, né, que acontece periodicamente, ela é fundamental para evitar contencioso. O fato do prestador de serviço ter uma jornada específica não é mais um obstáculo a contratar uma pessoa. Por exemplo, um profissional de TI tem que estar todo dia dando suporte para a empresa. Esse assunto caiu de importância na hora de verificar se é CLT ou não. No sentido de que estar fisicamente dentro da empresa contratante não vai automaticamente resultar num vínculo de emprego. Perfeito. Então, você tem terceiros que estão ali. Hoje em dia se fala muito desses secondment, quando você tem um profissional de um prestador que fica alocado dentro da empresa. Isso, por si só, não vai formar um vínculo de emprego com o tomador. Mas eu queria falar de um assunto que faz parte da relação capital-trabalho. E aqui no Brasil, quando a gente fala em reforma tributária, reforma política, reforma mesmo trabalhista, é tudo feito meia boca. Já se falou em reforma trabalhista 2.0, havia até um projeto de lei para avançar um pouco mais. Então, você tem reforma tributária, você tem reforma administrativa e política, reforma sindical. Então, eu vejo que, basicamente, na cabeça dos parlamentares, a reforma trabalhista está feita. A gente ter num país igual o nosso 17 mil sindicatos Não laborais e patronais. Eu sei que existe essa relação capital-trabalho, um problema muito sério na relação de uma reforma trabalhista, que é o fator previdência. De a gente incorporar o custo da previdência nessa conta para a gente ter relações trabalhistas melhores, tanto para o empregador quanto para o empregado. Como se diz, né? As vantagens da carteira de trabalho brasileiro hoje tem outra mentalidade e precisa que a legislação acompanhe essa mentalidade sem o desproteger. 3 meses para eles já querem ser chefes, eles já querem alçar novos cargos, porque eles são mais preparados, vamos dizer dessa forma, mas não têm aquela experiência. Tem algum fato novo sobre a questão da contribuição sindical, tanto do trabalhador quanto da empresa? Caso se consiga construir um consenso, e aí poderia-se apresentar isso como um projeto já de lei, né, para uma reforma sindical, com muito mais força entre as sindicais e as confederações empresariais. Vamos compactar ainda essa palestra a partir do serviço que o Cine faz, que vai estar à disposição também dos demais sindicatos. Você é o nosso professor de relações sindicais aqui.